Olá, eu sou Dan Resnick e estou aqui para falar para vocês sobre o curso que estaremos ministrando eu e o professor Ronaldo Garcia durante o 33º Colóquio Brasileiro de Matemática. O título desse curso é Invariantes de Famílias Ponceletianas, um passeio experimental. Estaremos distribuindo o conteúdo desse curso em 5 aulas de, eu creio, 50 minutos cada uma. O título dessas aulas está aqui, aula 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos explorar elas durante essa introdução ao curso. Mas antes de eu falar das aulas, eu queria falar um pouquinho sobre a mensagem desse curso. A mensagem é a interação de curiosidade experimental, com colaboração entre, no meu caso eu sou um informático, o professor Ronaldo e outros que têm colaborado conosco são matemáticos profissionais, então como que a curiosidade, experimento, colaboração, rigor matemático podem resultar num ciclo virtuoso, levando ao aprendizado, a produtividade, publicações, etc. e tal. A nossa primeira aula ela vai abordar temas bem, digamos assim, introdutórios com respeito ao grande teorema de Poncelet. Jean-Victor Poncelet, no século XIX, ele descobriu um teorema fabuloso, né? Ele diz o seguinte, que se você pegar duas cônicas no plano, e vamos nos ater aqui ao exemplo mais simples, duas elipses, mas o teorema dele vale para qualquer par de cônicas. Nesse caso aqui, duas elipses aninhadas, o teorema de Poncelet vale para qualquer posição de duas cônicas, elas podem estar aninhadas, podem estar intersectando, podem ser disjuntas, etc. Mas vamos nos ater a essa configuração aqui, então uma elipse externa e uma elipse interna. Então o teorema de Poncelet diz o seguinte, que se você encontrar um par de cônicas, tal que se você realizar essa iteração onde você começa na borda da externa, procura uma tangente, então começamos aqui em W4. A externa, nesse caso aqui, é essa elipse preta, encontramos uma tangente interna e desenhamos a corda de W4 até achar W5, e aí repetimos o processo de encontrar uma tangente interna, desenhar uma corda de W5 até W1, e continuamos essa iteração. E se essa iteração em algum momento fechar o polígono, nesse caso aqui é um polígono de 5 lados com autointersecções, um pentagrama, tá? Por assim dizer, Poncelet diz que se você conseguir fechar um polígono com n lados, e não importa qual polígono, qualquer outro ponto da borda da elipse externa, do qual você iniciar o mesmo tipo de iteração ponceletiana, vai resultar num polígono fechado com o mesmo número de lados. Então, por exemplo, se eu começar essa iteração aqui desse ponto V1 aqui, eu acho uma tangente interna, aí chego a V2 e continuo esse processo, eu estou garantidamente destinado a fechar o polígono em V1. Então, esse teorema é equivalente a dizer que há uma família de uma dimensão de polígonos ponceletianos interscritos, ou seja, simultaneamente inscritos e circunscritos nesse par de cônicas. Esse par de cônicas tem que ser escolhido de acordo com certas condições que foram descobertas por Cayley no século XVIII. Tá? Então, existem as condições de Cayley que permitem a um experimentalista como eu escolher um par de cônicas tal que ele admitirá uma família ponceletiana. Então, nessa primeira aula, estaremos falando deste assunto. Na segunda aula, estaremos falando de um tema, digamos, um pouquinho mais elementar, que foi a nossa porta de entrada para os experimentos que nós temos feitos. E basicamente é o seguinte, vamos considerar famílias ponceletianas entre duas elipses, mas com só 3 lados. Então, famílias de triângulos. Então, aqui eu tenho um triângulo ponceletiano, esse triângulo azul, e eu vou estar considerando, sob uma família de uma dimensão ponceletiana, okay, que está circunscrita a uma cáustica, nesse caso aqui a cáustica não está sendo mostrada, aquela elipse interna a qual as 3 periódicas são tangentes, mas estaremos considerando os lugares geométricos de centros triangulares, tá? Que foi uma combinação, eu diria, mais ou menos inédita, onde a gente pegou toda a teoria da geometria dinâmica das famílias ponceletianas e casamos elas com o conceito de centros triangulares. Então, quais são os centros triangulares clássicos de um triângulo? Temos o incentro, o baricentro, o circuncentro, o ortocentro e muitos outros. Estão catalogados na enciclopédia de centros triangulares do Clark Kimberlin, ETC. E lá os centros eles são dados esses nomes aqui, x1 para o incentro, x2 para o baricentro, x3 para o circuncentro,
x4 para o ortocentro, x5 para o centro do círculo de 9 pontos, ou também conhecido como círculo de Euler. E o que nós investigaremos nessa aula, são os lugares geométricos desses centros, que são pontos que podem ser rastreados, sob uma determinada família de triângulos ponceletianos. Uma questão central aqui, e foi uma das nossas primeiras surpresas, é o que determina se um determinado lugar geométrico é uma elipse ou não é uma elipse. Então estaremos abordando este tema na segunda aula. Na terceira aula estaremos, digamos assim, generalizando um pouco e tornando essa investigação um pouquinho mais não linear e complexa, considerando famílias no dito par confocal, ou também conhecido como bilhar elíptico. Então, o que é o bilhar elíptico? O bilhar elíptico é uma trajetória ponceletiana, ok? Então, esse polígono, por exemplo, esse pentágono azul aqui, tal que as bissetrizes de cada par de segmentos da trajetória coincidem com a normal, a elipse externa. Então está aqui a normal da elipse externa e ela também é a bissetriz dessa trajetória aqui, que está circunscrita sobre essa cáustica verde aqui, essa elipse verde externa. Eu estou mostrando aqui um conjunto de cáusticas, porque cada uma dessas cáusticas aqui, na verdade, vai admitir um polígono de número de lados diferenciado. Então, essa cáustica externa aqui, pareada com a elipse preta, admite uma família ponceletiana 5 periódica. A próxima, uma 4 periódica, não mostrada. E a próxima aqui, uma 3 periódica, que foi o tema da aula anterior, né? Aqui, então, estaremos considerando o bilhar elíptico e famílias n periódicas, ou seja, quando n pode ser qualquer número inteiro. E o que nós vamos estar mostrando aqui será não só as nossas observações experimentais. A gente, por exemplo, observou que essas famílias n periódicas no bilhar elíptico conservam. Ok, então antes de eu falar disso, deixa eu falar das conservações clássicas dessas famílias. As famílias conservam duas quantidades clássicas. O perímetro, então o perímetro das n periódicas no bilhar elíptico é conservado, e tem uma outra constante chamada constante de Joachim-Stahl, que também é conservada, é como se ela fosse uma segunda integral de movimento, e o que ela determina é que todos os segmentos da trajetória serão tangentes a uma determinada cáustica. Tá? Então, com essas duas integrais de movimento, uma delas é a conservação de momento linear, a outra a conservação de momento angular, elas resultam em duas conservações euclidianas clássicas. Essa ligada aos perímetros serem constantes e a outra ligada à tangência às cáusticas. O que nós fizemos nessa parte do trabalho, que vamos descrever nessa aula, é a observação experimental de outras invariantes não conhecidas euclidianas, por exemplo, a soma de cossenos. Se você mensurar os ângulos internos de uma determinada 5 periódica ou n periódica no geral no bilhar e calcular os seus cossenos, a soma desses cossenos é conservada. Então nós, num primeiro momento, observamos 3 ou 4 novas invariantes dessa, mensuráveis facilmente no plano euclidiano. Depois isso aí acabou resultando numa lista com dezenas de invariantes não conhecidas. Algumas delas já foram provadas, nós vamos falar desse tema nessa aula. Na aula 4, falaremos de resultados mais recentes ligados à família bicêntrica. A família bicêntrica essa família de polígonos laranja aqui é uma família ponceletiana, então uma família unidimensional de polígonos ponceletianos, só que em vez de eles estarem interscritos entre duas elipses, eles estão interscritos entre dois círculos. O círculo é um tipo de cônica, certo? Então aqui eu estou mostrando esse círculo externo laranja pontilhado e o círculo interno laranja pontilhado. E a família ponceletiana dita bicêntrica é essa família de polígonos laranja, que vai estar rodando em torno desses dois círculos fixos. Ou seja, ela tem um circuncírculo fixo e um incírculo fixo. E aqui estou mostrando também que ela está relacionada à família de n periódicas no bilhar elíptico, através de uma imagem polar, uma transformação polar. Vamos falar sobre isso na aula. E ela também tem alguns polígonos derivados muito interessantes. Então, ela em si ela apresenta a mesma conservação que o bilhar, que é a soma de cossenos ser constante. A família bicêntrica também tem a soma de cossenos constante. Isso é um resultado que nós observamos experimentalmente e foi recentemente provado, que aparentemente não era conhecido. E a família bicêntrica em si não conserva seu perímetro, mas o seu pedal com respeito a um determinado ponto especial chamado seu ponto limite,
que aqui coincide com o foco das N periódicas, que são sua imagem polar. Então, esse pedal aqui, que é esse polígono rosa, sob a família bicêntrica, também conserva perímetro e também conserva a sua soma de cossenos. Então, vamos falar dessas observações super interessantes experimentais e da prova que conseguimos obter com a ajuda do professor Pedro Reutemann, numa publicação recente. Ok, então essa é a nossa aula 4, invariantes do par bicêntrico. Na aula 5, estaremos fazendo algo um pouquinho mais informal e eu pretendo falar um pouquinho dos artefatos experimentais, dos laboratórios de experimentos que criamos, dos softwares que criamos, tanto no mundo do matemática, né? Eu sou um utilizador já há 2 décadas pelo menos do matemática, então vários dos nossos resultados eles são, num primeiro momento, reconhecidos, observados com simulações do matemática, e também um pouco do trabalho que temos feito em JavaScript. Então criamos um laboratório de experimentos para lugares geométricos e ele te dá a possibilidade de olhar para invariantes, olhar para lugares geométricos, variar vários parâmetros, tentar várias combinações, inclusive fazer um pouquinho de arte, colorir os lugares geométricos e obter polígonos bem interessantes. Então isso aqui vai ser a nossa aula 5. Aqui está uma foto do professor Ronaldo, que vai estar também ministrando essas aulas comigo. E a minha foto, nosso contato aqui, o professor Ronaldo com esse e-mail, Dan com esse e-mail. Fiquem à vontade de nos contactar e espero ver vocês nas aulas. Até lá!